Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Primeira vez na minha vida que eu estou fazendo uma revisão para a Universidade Estadual do Ceará. Pois é galera, Ceará, terra maravilhosa, na qual eu gosto muito, visito frequentemente Fortaleza, conheço muitas praias aí da região. E olha, sinceramente, como eu desejaria morar no Ceará. Galera, vamos fazer uma campanha pra mim aí do Ceará, por favor? Hashtag Todd no Ceará, fechou ou não? Todd no Ceará. Eu espero que você possa curtir essa revisão, deixando o seu like e se inscrevendo nesse canal. E não basta só isso, galera. Compartilha nas suas redes para fazer a divulgação efeito maré. Exatamente, efeito maré. Quanto mais like derem nesse vídeo logo inicialmente, mais o YouTube vai recomendar. Pergunta pro Todd, é o seu canal que tá começando agora. Então, galera, vamos lá com a questão número 1. Através da respiração, os seres vivos extraem energia armazenada nos alimentos para realizar os seus diversos processos metabólicos. No quadro abaixo, estabeleça corretamente a correlação entre os animais listados e seus respectivos tipos de respiração. Então, nós temos duas colunas aí, a coluna dos animais e a coluna da respiração. Na coluna dos animais, ele cita estrela do mar, capote, que é uma ave, minhoca e carrapato. A sequência correta de cima para baixo é... Muito bem, galera, vamos falar de zoologia. Para quem não sabe, zoologia acaba sendo o estudo dos animais. Evidentemente que eu vou simplificar o reino animal. Pois é, reino animal que é compreendido por 9 filos. Dentre as divisões que nós podemos colocar, vamos dividir em animais invertebrados e animais vertebrados. Como o próprio nome diz, os animais invertebrados são aqueles desprovidos de coluna vertebral, enquanto que os animais vertebrados apresentam coluna vertebral. Nós poderíamos até criar uma outra classificação: animais protostômicos e animais deuterostômicos, aqueles que desenvolvem a boca primeiramente e aqueles que desenvolvem o ânus primeiramente. Protostômios e deuterostômios. Dentro dos invertebrados, nós temos os seguintes filos: poríferas, animais que apresentam poros, são as esponjas, apresentam espículas, estruturas que servem para sustentar o animal. Por ter poros, a água adentra, levando partículas alimentares chamadas de plâncton. Uma célula se destaca, chamado de coanócito. Promovem reprodução assexuada por brotamento. E temos também um caso muito importante chamado de gemulação. Isso é comum em esponjas de água doce. Quinidários, animais urticantes, aqueles que queimam, provocam queimadura. Eu estou falando das águas-vivas, também chamadas de medusas, e dos pólipos. Pólipos, para quem não sabe, acaba formando os chamados recifes de corais ou arrecifes de corais, muito comum em regiões quentes com grande incidência solar, como o Nordeste do Brasil. E aí nós temos novamente o estado maravilhoso que é o Ceará. Aqui existe uma célula que provoca queimadura, conhecida por quinidócito ou quinidoblasto. São animais diblásticos, protostômios e acelomados. Grupo dos plateumintos, verme de corpo achatado, planárias, solitárias, esquistossomos. São animais triblásticos, protostômios e acelomados. Inauguram uma cabeça, cefalização, e apresentam simetria bilateral. Temos o grupo dos nemateumintos, os nematódios, outrora chamado de asqueumintos, apresentam também cabeça e uma simetria bilateral. São animais triblásticos, pseudocelomados e protostômios. Temos doenças como ascariose, amarelão e elefantíase nesse grupo. Anelídeos, animais que apresentam um corpo dividido em anéis, segmentos, metâmeros. São animais metamerizados, com cabeça, simetria bilateral. A minhoca terrestre apresenta um anel diferenciado, chamado clitelo. Já a minhoca da praia não apresenta esse anel diferenciado. No entanto, a minhoca da praia apresenta dobras no tegumento, onde inserem-se as cerdas lateralmente. Essas dobras são chamadas de parapódios. Uma outra dobra agora na parede dorsal do intestino aumenta a absorção dos nutrientes. E essa estrutura é conhecida por tiflossole. Temos também o grupo dos moluscos, animais de corpo mole. Aqueles como caracol, lesmas, ostras, escargôs, polvo e lula. Para defender um corpo mole é necessário uma concha,
concha feita de carbonato de cálcio, que foi secretado por uma dobra da epiderme conhecida por manto ou páleo. O seu corpo é dividido em cabeça, pé e massa visceral. O sistema circulatório na maioria dos moluscos é aberto, enquanto que, no caso do polvo e lula, que são cefalópodos, é fechado. Artrópodos, outro grupo de invertebrado, o mais abundante em termos de espécies. Mais de 1,5 milhão de espécies já foram catalogados. Nos artrópodos temos uma diversidade. Classificamos os artrópodos baseado na segmentação corporal, no número de patas, na respiração e na excreção. Aqui nós temos, por exemplo, abelhas, que são agentes polinizadores. Temos mosquitos, que são agentes transmissores de doenças. No grupo dos equinodermos, temos a estrela do mar, o ouriço do mar, o pepino do mar, o lírio do mar e assim por diante. São animais exclusivamente marinhos, com um esqueleto interno de cálcio. Um sistema que se destaca, que é o sistema ambulacrário. Já no grupo dos vertebrados, nós temos os peixes. Peixes cartilaginosos, como o tubarão, e peixes ósseos, como, por exemplo, um lambari. Temos também nos vertebrados os anfíbios, sapos, rãs, pererecas, salamandras, cobras cegas, também conhecidas por cecílias. A respiração é tegumentar pela pele, cutânea, em grande parte. Podem apresentar uma estrutura venenosa, uma espécie de glândula encontrada na região dorsal, chamada de glândula paratoide. Répteis, pele seca, com grande quantidade de queratina, invadem definitivamente o ambiente terrestre. Temos as serpentes, os jacarés, os crocodilos, gaviais, jabutis, tartarugas. Temos as aves, o capote. As aves são animais originadas de répteis, com pele seca, presença de penas, asas, músculos peitorais desenvolvidos, esqueleto ósseo com ossos pneumáticos, que são ossos ocos, que armazenam ar. E os mamíferos, animais que apresentam diversidade de glândulas, como sudoríparas, sebáceas, mamárias e apresentam pelos. Diafragma é uma musculatura responsável pela respiração dos mamíferos. Ok? No grupo dos anelídeos, nós devemos aprofundar minhoca terrestre, sanguessuga e minhoca da praia. Na imagem, nós vemos uma minhoca terrestre. E o que ela tem? Simetria bilateral. É possível dividir a minhoca em duas partes iguais, lado direito e lado esquerdo. Corpo segmentado, metamerizado. E cerdas, que acaba sendo o critério para a classificação. Temos a presença de um anel maior, diferenciado, chamado clitelo. No clitelo encontramos os órgãos reprodutivos. A minhoca terrestre realiza uma reprodução chamada fecundação cruzada. Essa fecundação é externa e o clitelo acaba produzindo um tubo mucoso que dá origem a um casulo. São animais triblásticos, protostômios e celomados. Dentre as classes, baseado nas cerdas, temos a classe Oligoqueta, com poucas cerdas, como o minhocossu e a minhoca terrestre. A classe Aquetoirudínea, sem cerdas. A sanguessuga é um belo exemplo. Classe Poliqueta é a classe dos animais que apresentam mais cerdas, muitas cerdas. Exemplo, a minhoca da praia. Em relação ao sistema respiratório, as minhocas podem representar por brânquias, no caso, a minhoca da praia. Essas brânquias ficam inseridas nos parapódios e a respiração ela pode ser cutânea na minhoca terrestre. Existe uma grande vascularização e a hemolinfa, que nós não devemos chamar de sangue, é rico num pigmento chamado de hemoglobina ou hemocianina. É necessário com que a pele da minhoca terrestre seja vascularizada para que as trocas gasosas ocorram, daí a respiração é cutânea. E agora os artrópodos, como por exemplo representado por esse besouro rinoceronte. São animais com apêndices articulados, o seu corpo também é metamerizado, segmentado. Exemplo, insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Além disso, exoesqueleto de quitina, uma casca, uma armadura que deve ser trocada periodicamente. São animais triblásticos, protostômios e celomados. O exoesqueleto, ele impede o crescimento do animal. E com isso é necessário fazer a troca periódica, fenômeno chamado de muda ou equidise, e ministrada por um hormônio conhecido por equidisona. As classes dos artrópodos são insecta, aracnida, crustácea, diplópoda e quilópoda. Representante de inseto, piolhos e pulgas, de aracnídeos, aranhas e escorpiões, de crustáceos, lagostas, camarões, caranguejos e siris, diplópodos, piolho de cobra, quilópodos,
centopeia ou lacraia. Os equinodermos são animais que apresentam espinhos na pele. Além disso, são anencéfalos, desprovidos de cabeça. A simetria é pentarradial, é possível dividir em 5 partes. São animais bentônicos que vivem no fundo e exclusivamente marinhos. Não existe equinodermos de água doce. O seu esqueleto é interno, apresenta um endoesqueleto calcáreo e mesodérmico, o que demonstra um parentesco com um grupo dos cordados. São animais triblásticos, deuterostômios pela primeira vez e celomados. O principal sistema é o sistema ambulacrário, ou aquífero, ou ainda hidrovascular, conjunto de canais onde percorre água, e ele é um sistema multifuncional, responsável também pela respiração, excreção, locomoção, quimio-receptora e ainda para a captura de alimento. As aves, animais que apresentam penas, asas, esqueleto ósseo. Esse esqueleto é feito de ossos pneumáticos. A sua pele é seca e apresenta uma glândula só chamada glândula uropigial ou uropigiana. Sacos aéreos são estruturas presentes nos pulmões das aves que aumentam a superfície de trocas, e também facilita o voo da ave, auxiliando no empuxo. Assim sendo, vamos fazer os itens. A sequência correta de cima para baixo é: estrela do mar apresenta respiração branquial, podendo ser também respiração pelo sistema ambulacrário. O capote, que é a ave, tem respiração pulmonar. A minhoca tem respiração cutânea. E o carrapato pode ter a respiração traqueal, bem como filotraqueal, que não foi citado aqui. Portanto, a sequência correta é 2, 1, 3 e 4. Resposta correta, letra A. Questão 2. Pode-se afirmar corretamente que a segunda divisão meiótica é completada em ovócitos humanos. Pois é, galera, falou de meiose, falou de gametas. No fundo, a gente vai entrar num assunto chamado gametogênese, que nada mais é que a origem da formação dos gametas. A gametogênese masculina é conhecida por espermatogênese, enquanto que a gametogênese feminina é conhecida por ovulogênese ou ainda ovocitogênese. A espermatogênese dá origem a espermatozoides, lá na região do testículo, e é armazenado no epidídimo. Já a ovulogênese, que inicia-se ainda quando a menina é um feto, dá origem a ovócitos secundários, que são liberados e, caso exista o encontro do espermatozoide, acaba continuando a divisão, formando o óvulo. Galera, preste atenção agora na espermatogênese e na ovulogênese. Ok, galera, então vamos nos atentar que os testículos são gônadas, locais onde fabricam espermatozoides, localizado no saco ou escroto, beleza? Então vamos fazer aqui um zoom no testículo, para você entender que ali existem células conhecidas por espermatogônia. Essa espermatogônia, ou espermatogônias, essa aqui é chamada espermatogônia do tipo A, que passa por um processo proliferativo ou de multiplicação, por uma divisão conhecida por mitose equacional, formando o quê? Duas espermatogônias. A espermatogônia do tipo A, que vai continuar o processo mitótico de multiplicação e de proliferação, e a espermatogônia do tipo B. Essa espermatogônia do tipo B é aquela que vai estar preparada para entrar de fato no processo de espermatogênese. A espermatogônia do tipo B passa por um processo de crescimento, aumenta seu volume, faz síntese de proteína. Galera, esse crescimento você conhece por intérfase, fase G1, S e G2. Esta célula agora maior, proveniente da espermatogônia do tipo B, é conhecida por espermatócito 1, ou espermatócito primário, mais volumoso, que então realiza a primeira meiose, chamada de meiose 1, reducional, formando espermatócitos 2 ou secundários. Portanto, os espermatócitos 2 ou secundários são as primeiras células haploides a aparecerem no ciclo. Logo depois, nós temos a meiose 2, porque não encerrou, formando as chamadas espermátides, que também são células haploides. As espermátides vão passar por um processo de diferenciação, vão diminuir de volume, vão compactar o núcleo e vai criar-se cauda e pescoço, formando os espermatozoides. Processo esse conhecido por espermiogênese. Atenção, galera, não confunda espermatogênese com espermiogênese. Espermiogênese é a última etapa, é a formação dos espermatozoides. E fazendo um zoom em um espermatozoide, nós vamos entender que ele é uma célula microscópica formada por cabeça, peça intermediária
e cauda. Na cabeça nós encontramos uma bolsa com enzimas que vai auxiliar na perfuração do ovócito, ou que você conhece por óvulo. Essa bolsa é conhecida por acrossoma e foi formada a partir do complexo de Golgi. Existe o pronúcleo masculino, que apresenta ou o cromossomo X ou o cromossomo Y como cromossomo sexual. Na peça intermediária concentram-se os centríolos e as mitocôndrias, fornecedoras de energia ATP, para que então o flagelo ou a cauda tenha o processo de propulsão. No flagelo ou cauda, nós temos microtúbulos, e esses microtúbulos possuem proteínas que conectam eles, conhecido por dineínas ou braço de dineínas. A espermatogênese, de fato, ela acontece nos interiores de túbulos seminíferos. Nos túbulos seminíferos, nós temos, então, células que acompanham esse processo, dando o suporte necessário. Qual é o nome dessa célula? Sertoli ou Sertoli. E você já aprendeu que os espermatócitos vão evoluindo a fim de formar o quê? Os espermatozoides, ok? Agora vamos falar da ovulogênese, processo que ocorre na mulher. Galera, a ovulogênese, ela inicia muito precoce, não é na puberdade. Ela inicia-se ainda na vida intrauterina, por volta do 3º mês de vida. A menina, então, inicia o seu processo de ovulogênese ou oogênese. É um processo em que ocorrem interrupções, momentos de paradas. Ele é um processo meiótico, com formação de células de tamanhos desiguais. E essas células, depois vocês vão aprender, que apresentam volumes desiguais. A ovulogênese, ela é um processo mediada pelo hormônio FSH. Muito bem, galera, a ovulogênese, então, vamos aqui entender que na imagem esquerda, nós temos um ovário e parte da tuba uterina. Então, vamos fazer aquele zoom nosso para entender que ali existe a ovogônia. Esta ovogônia, então, ela passa por um processo de crescimento, se transformando em ovócito primário ou ovócito 1. Galera, esse processo de crescimento, ele vai do 3º mês de vida intrauterina até o 7º mês de vida intrauterina. A célula fica volumosa e quando ela iria iniciar o processo de meiose, ela interrompe o processo. Então, todo bebê do sexo feminino nasce com o seu ovário abarrotados de ovócitos primários ou ovócitos 1, estacionado em prófase 1, da meiose 1, ok? Ao atingir a puberdade, o hormônio FSH dá prosseguimento ao processo, tirando aquilo que estava estacionado em ovócito 1 e transformando em duas células de volumes desiguais, o ovócito secundário e o glóbulo polar. Quando iria iniciar a meiose 2, então, na puberdade, todo mês, no período ovulatório da mulher, ocorre novamente uma interrupção, ocorre novamente uma parada. Então, interrompe agora a meiose 2 em metáfase 2. Lá, quando interrompeu pela primeira vez no 7º mês de vida intrauterina da menina, foi na prófase 1. Já agora vai interromper na metáfase 2. E só vai continuar o processo se somente se houver o encontro do espermatozoide, da membrana do espermatozoide, com a membrana do ovócito secundário. Então vejam bem, pessoal, veja bem vestibulando, veja bem, galera que vai prestar o Enem. A menina, a mulher, ela não libera óvulo com essa palavra propriamente dita. Ela libera ovócito secundário. Então eu creio que o termo mais correto é ovocitação ao invés de ovulação. Então imaginamos que o processo continua com o toque, o contato do espermatozoide. Na meiose 2, então, nós temos a formação do óvulo e nós temos a formação de 3 glóbulos polares, que são células menores, que serão absorvidas pelo corpo materno e os seus componentes serão utilizados para matéria-prima e a energia também vai ser utilizada pela própria mulher. Óvulo, então, formado, uma célula haploide, onde vai ser introduzido a fecundação e já formará o ovo ou zigoto. Portanto, o óvulo ele é um termo transitório passageiro. Fazendo então um zoom nesse óvulo, nós temos a imagem formada aqui, onde percebemos que existem algumas camadas. A camada mais externa, proveniente do próprio ovário, das células foliculares do ovário, essa camada mais externa é chamada de corona radiata. Uma camada que vai endurecer é chamada de zona pelúcida e nós temos a própria membrana plasmática. Portanto, 3 barreiras existem aqui que correspondem de fora para dentro: corona radiata, zona pelúcida e membrana plasmática. O pronúcleo feminino
ele apresenta o cromossomo sexual X. Então, só reitero a vocês que quem determina o sexo na espécie humana é o pai, é o homem. Através do cromossomo X, de um espermatozoide, dando origem a uma menina, ou um espermatozoide com cromossomo Y, dando origem a um menino. Reitero aqui também que as mitocôndrias são herdadas do óvulo, de tal maneira que a sua mitocôndria ela vem de origem materna. É de origem materna, é da mãe, ok? E é importante você compreender que o ciclo ovariano, mediado pelo hormônio FSH, ocorre com um amadurecimento do folículo ovariano. Então, começando pelo folículo primordial, folículo primário, folículo secundário, folículo pré-antral e folículo de Graafi. Ao chegar no folículo de Graafi, percebe-se que ele está na iminência de explodir. Exatamente. Ocorre uma explosão porque existe uma pressão interna no folículo de Graafi provocada por líquidos. Ao explodir e liberar o ovócito secundário, que você vê na imagem aqui, sobram células foliculares no ovário, formando um corpo chamado de corpo amarelo, que passa a produzir um hormônio. Este hormônio chamado progesterona, que vai preparar e elaborar o útero para a chegada de um bebê, que logo depois acaba sendo degenerado, formando um corpo cicatrizante conhecido por corpo albicans. Ok? Vamos ler a questão 2. Pode-se afirmar corretamente que a segunda divisão meiótica é completada em ovócitos humanos? Letra A. Ainda na fase fetal? Falso. B. Na infância? Falso. C. Durante a puberdade? Falso. D. Durante a fecundação, induzido pela penetração do espermatozoide no óvulo? Perfeito, galera. A resposta correta é a letra D. Marca a letra D, pessoal. Questão 3. A pulga do rato, Xenopsila cheopsis, é o agente transmissor de uma doença historicamente importante, cujo agente causativo pertence ao gênero Yersinia. Galera, Yersinia precisava estar destacado aí, me perdoe. Que se trata de uma bactéria que pode multiplicar-se no interior dos macrófagos, em vez de ser destruída. Os sintomas dessa doença são inchaços dos linfonodos, das virilhas e axilas, acompanhado de febre. Sem tratamento, a morte pode ocorrer em menos de uma semana após os primeiros sintomas. Tal doença é... Pessoal, indubitavelmente, você já sabe que é uma doença chamada de peste negra, peste bubônica, porque ele dá algumas dicas. Ele fala da pulga e fala do rato. Pois então, a peste negra, também conhecida por peste bubônica, é uma bacteriose, ó, tem um erro ali, faltou a letra E, tá? Bacteriose cujo transmissor é a pulga. Sim, a pulga é um inseto. Ela foi muito famosa, galera, na Idade Média, onde ceifou várias vidas, milhares de vidas na região da Europa. E, como eu disse, é conhecida por peste bubônica. A bactéria chamada de Yersinia pestis é uma bactéria que está presente no sistema circulatório de ratos pretos, ratos. Claro que na Idade Média não havia uma higiene adequada, restos de alimentos sobravam e os ratos conviviam com os humanos. Frequentemente, as pulgas saltavam dos ratos para os seres humanos, picando-os a fim de sugar sangue e transmitir a bactéria. Essa bactéria, então, provocava alguns sintomas, como necroses de certas regiões. Por que chamava peste negra? Porque escurecia devido à infecção algumas regiões. Inchaços eram provocados na região da axila, da virilha e do pescoço. Esses inchaços eram conhecidos por bubões, e daí o termo peste bubônica. Depois de acometer todo o corpo, havia ainda a peste pneumônica, ou seja, a pessoa tossia e era capaz de transmitir a bactéria mesmo com a ausência da pulga, ok? Então nós já podemos marcar que tal doença refere-se a peste. Peste negra, peste bubônica, letra B, galera. Questão 4. Em relação às teorias sobre a origem da vida, é correto afirmar que... Fala, galera, falar de origem da vida é um tanto quanto complexo, ok? Origem da vida, então, nós podemos começar indagando as teorias, como
Criacionismo, sim, criacionismo, na qual existe um agente superior capaz de criar as coisas e os seres. No caso do cristianismo, nós temos a presença de Deus. No caso de outras religiões, temos a presença de deuses, no plural. Aquele que crê num Deus é a vertente monoteísta. E aquele que crê em vários deuses é a vertente politeísta. Nós não podemos falar muito sobre o criacionismo porque a ciência não aceita, é uma questão de fé. Já o fixismo, ele é um braço do criacionismo, baseado também na parábola da Arca de Noé, na qual acaba dizendo que as espécies são fixas, imutáveis, elas não se modificam. Galera, o principal defensor do fixismo foi o senhor Linneu, o mesmo cara que criou a taxonomia. Fixismo, ele é contrariado quando surge o evolucionismo. Temos aí a panspermia cósmica, ou teoria da semeadura cósmica. Sementes caíram dos deuses na Terra e procriaram-se a vida. Essa teoria panspermia cósmica não explica como surgiu a vida, apenas diz que a vida aqui chegou de carona em asteroides e meteoros. Temos a disputa entre defensores da geração espontânea, ou a biogênese, e biogênese. Pois então, Aristóteles, eu chamo ele de Chimbinha da Grécia. Prazer, Aristóteles é o cara que criou a chamada força vital e defendia a geração espontânea, capaz de transformar a matéria inanimada em matéria animada, traduzindo, matéria bruta em matéria viva. Mais tarde, por volta do século XV, nós temos um sujeito chamado Van Helmont. Ele era médico e ele propôs uma receita de como fabricar os chamados ratos caseiros por geração espontânea. Para isso, galera, você tem que juntar milho e trigo, um canto escuro e uma camisa fétida. Pois então, juntando milho e trigo, canto escuro e camisa fétida, nós temos o surgimento de ratos, geração espontânea defendida por Van Helmont. Francesco Redi, um cara que propôs que da carne podre e putrefada não surge larvas e moscas. Para isso ele fez uma experiência, deixou um pote com carne podre descoberto e um outro pote coberto com uma gaze. E ele concluiu que o responsável por larvas e moscas eram as próprias moscas que depositavam seus ovos. Não surgia espontaneamente da carne. Então ele foi aí um defensor da biogênese. Biogênese, onde vida vem de vida. O Sr. John Needham, por conta do microscópio, alegou que dos caldos nutritivos brotavam micróbios e germes. Eles não sabiam que os micróbios estavam no ar e que contaminavam caldos nutritivos. Lázaro Spallanzani provou que não. Na verdade, tampando o vidro com caldo nutritivo não dava origem aos micróbios ou germes. Portanto, não havia geração espontânea. Nesse meio tempo, nós temos o Louis Pasteur, que fez o experimento do gargalo em pescoço de cisne, provando então que a teoria correta é aquela que diz que vida vem de vida, biogênese. Para provar como surgiu o primeiro ser vivo, Oparin e Haldane basearam-se em ideias do livro de Darwin. Sim, Alexander Ivanovich Oparin, russo, John Haldane, britânico, propuseram que a Terra ela era muito primitiva, hostil, quente, com água na forma de vapor, muitas tempestades, raios ultravioletas aqui chegando. Os gases primitivos, a composição, eram diferentes do que existe hoje. Não havia gás oxigênio. Havia vapor de água, havia metano, havia gás hidrogênio, havia amônia e gás nitrogênio, bem como gás carbônico. Esses gases reagiam entre si e formavam aminoácidos, que por sua vez formavam proteínas que davam origem aos chamados coacervados. Coacervados é um passo importante para dar origem à vida, à primeira célula. Célula anaeróbia, porque não havia oxigênio. Heterótrofa, incapaz de produzir o seu alimento. Ela precisava comer os aminoácidos e as proteínas da chamada sopa primordial, unicelular e procariótica. Aliás, hoje em dia, a gente acredita que o material genético que surgiu primeiramente foi o RNA, e mais tarde, por ser mais estável, foi o DNA. Para provar isso, nós temos o experimento do Miller-Fox, na qual, usando uma vidraria, simulou a atmosfera primitiva hipotetizada por Oparin e Haldane. E Miller conseguiu provar a origem de aminoácidos baseado naqueles gases que fora citado por esses dois cientistas. Assim sendo, vamos fazer a questão. Letra A. É correto afirmar que teoria da geração espontânea ou biogênese nada a ver, são coisas opostas.
B. Expansão do conhecimento científico e a realização de experimentos rigorosos por Redi, Spallanzani e Pasteur e outros forneceram evidências da abiogênese, ou geração espontânea. Não, galera. Forneceram evidências da biogênese. C. Panspermia afirma que a vida na Terra originou-se a partir de seres vivos ou substâncias precursoras da vida oriundas de outros locais do cosmos. Resposta correta? Letra C. Questão 5. Relacione os tipos de célula do tecido ósseo com suas respectivas funções, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então, galera, vamos falar do tecido ósseo. Pois é, o tecido ósseo, para quem não sabe, ele acaba sendo um tecido conjuntivo especializado. Tecido conjuntivo, também chamado de conectivo, ele tem diversidade celular e grande espaçamento entre as células, com muita substância entre elas, matriz extracelular. É um tecido vascularizado e inervado, com vasos sanguíneos e terminações nervosas que atravessam canais chamados de osteônios, antigamente chamados de Havers e Volkmann. O osso longo, ele é formado por uma cabeça chamada epífise, uma parte comprida chamada diáfise. O encontro da diáfise com a epífise forma a metáfise. As funções dos ossos são reserva de sais, como cálcio, proteção, como o crânio e a cavidade torácica, e também auxilia no crescimento. Além disso, as 3 células principais são osteoblastos, células que produzem colágeno em abundância, responsável pela formação do chamado calo ósseo. Temos os osteócitos, que fazem a manutenção dos ossos. Afinal de contas, os ossos são revigorados de 7 em 7 anos. Temos os osteoclastos, responsáveis pela descalcificação dos ossos. Faz a remodelação óssea. Os osteoclastos são, digamos, células especializadas em remover estruturas velhas dos ossos. Na verdade, são macrófagos multinucleados. Cerca de 30 a 50 núcleos estão presentes nos osteoclastos. Ok? Coluna 1. Número 1. Osteócitos. O que os osteócitos fazem? Eles fazem a manutenção da matriz óssea. 2. Os osteoblastos fazem o quê? Produção da região orgânica da matriz óssea. E os osteoclastos, então, fazem a reabsorção de cálcio ósseo. Ficamos com a resposta correta. 2, 3 e 1. Letra B. É isso aí, galera do Ceará. Eu espero que você tenha gostado. Você que vai fazer o vestibular da Universidade Estadual do Ceará, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, avise os amigos e coloque nos comentários a hashtag TOID no Ceará. Eu adoraria conhecer vocês, eu adoraria viajar para o Ceará, porque é um estado em que eu gosto muito. Beijo para vocês. Tchau, galera.